Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu podcast, o podcast do professor Alberto Claro. Ouça aqui e me siga nas redes sociais, me ache por lá, vamos conversar um pouquinho, vamos entender sobre o que é administração, comunicação e marketing, ou melhor, tudo isso junto. Vamos lá? Vamos juntos? Bora lá! Pense um pouco sobre as perguntas que você tende a fazer às pessoas quando as conhece. De onde você é? Que tipo de trabalho você faz? Por acaso você conhece... Aí você pode até inserir o nome do fulano, fulana aqui após essa pergunta. Bom, gente, há uma razão para fazermos isso. É o mesmo motivo pelo qual os profissionais de marketing ficam alvoroçados com as novidades digitais. Bom, eu fico, né? Essa razão é conhecida como teoria do objeto social. É um conceito muito simples de entender e usar. No entanto, estou surpreso que tão poucos profissionais de marketing conheçam essa grande ideia e como aproveitá-la. Não quero que você seja um desses profissionais, por favor. Então, nesse podcast, quero apresentar a você os objetos sociais e mostrar como usá-los para obter o máximo impacto em seus negócios. Bom, eu posso dizer que, à medida que as redes sociais se desenvolveram, também se desenvolveram as teorias sobre o que são e como funcionam. Uma escola comum de pensamento é que as redes sociais são feitas de conexões pessoa a pessoa. Você e eu, ou seja, os nós, estamos conectados. E a rede é a teia conectiva de todos esses nós. O surgimento de influenciadores, por exemplo, tende a ser explicado por essa ótica. Certos indivíduos são vistos como centros em torno dos quais muitos raios individuais se conectam. E esses hubs são considerados influenciadores. Mas há uma outra lente teórica chamada de socialidade centrada no objeto para as redes sociais. Essa teoria diz que você e eu e outros dependemos de objetos em torno dos quais podemos nos socializar, ou seja, conectar e conversar. Esses objetos sociais são as ferramentas de influência mais poderosas em nossas vidas. De acordo com a teoria centrada no objeto, as redes sociais não são construídas em conexões pessoa a pessoa. Elas são construídas em conexões pessoa a objeto a pessoa. Através dessa lente, os influenciadores não são os indivíduos em torno dos quais as pessoas se reúnem. Em vez disso, os objetos sociais que esses indivíduos compartilham são os influenciadores, porque são eles que estimulam a conexão e o conversa. Essas perguntas que coloquei no início do nosso áudio hoje aqui, do nosso podcast, são marcadores sociais que usamos para estabelecer algo em comum, ou seja, um objeto, que compartilhamos com outra pessoa, obviamente. Por exemplo, vamos lá? Se você e eu tivermos a oportunidade de nos encontrarmos, o objeto social que provavelmente iniciará a nossa conversa será algum tópico de marketing. Sem ele, ou sem nenhum tópico, não teríamos nada substancial para falar a princípio. Sabe aquele papo de elevador? Tá chovendo hoje? Vai chover hoje? Bom, quando um estranho se aproxima de alguém e pergunta sobre seus sapatos, os sapatos são objeto social. Quando duas pessoas discursam sobre uma história específica no noticiário, essa notícia aí é objeto social. Quando as pessoas participam, postam ou falam sobre eventos como os Jogos Olímpicos, o evento é objeto social. Se você compartilhar este podcast com outra pessoa ou publicá-lo nas redes sociais, e por favor o faça, este podcast se tornará um objeto social. Um objeto social, portanto, é qualquer coisa que estimule uma conversa entre duas ou mais pessoas. Os objetos sociais podem ser tangíveis, como uma xícara de café, ou intangíveis, como a espiritualidade de alguém. Agora que você sabe o que são objetos sociais e como eles impulsionam as redes sociais, vamos ver como isso é aplicado na influência. Bom, eu acredito que nenhuma influência pode acontecer
sem um objeto social. É por isso que o conteúdo que você produz é tão poderoso. As ideias precisam de um veículo para se espalhar. Portanto, um livro, um vídeo, um podcast, um discurso, um gráfico, o que seja, ou seja, objetos são ótimas maneiras de socializar as ideias. E esse é o poder de influência dos objetos sociais. Bom, mas lembre-se que os objetos não são interessantes ou importantes. O que é interessante e importante são as conversas que acontecem ao redor deles. As marcas mais bem-sucedidas são objetos sociais. As marcas ganham quando se tornam objetos sociais. A Nike não é um sapato, é uma comunidade de atletas. O Spotify, que provavelmente você está usando para ouvir este podcast, não é um serviço de streaming, é uma comunidade de amantes de música. Bom, mas seu produto, serviço, negócio, cultura é uma comunidade para as pessoas? Uma boa pergunta. Bom, os objetos sociais estão por toda parte. Nós os usamos, comemos, bebemos, dirigimos, mostramos, publicamos, presenteamos, lemos, observamos e participamos. E nos comunicamos por meio deles. Eles são nossa conexão com significado, propósito e pertencimento. Isso nos leva a como podemos alavancar objetos sociais em negócios aparentemente nada atraentes e enfadonhos, em que muitos de nós trabalhamos como líderes, profissionais de marketing e consultores. Bom, mas aproveite esses objetos sociais em seu negócio. Seu trabalho não é conectar pessoas. Como eu falei anteriormente, as conexões entre as pessoas são fracas. Bom, então vamos aqui colocar algumas perguntas para estimular o seu pensamento sobre isso. Como você pode elevar e melhorar as conversas de seus clientes? Que objetos os clientes já estão reunindo para se conectar e conversar? Há uma conversa que sua indústria, mercado, empresa deveria ter com o mundo? Como você poderia ampliar e permitir que essas conversas aconteçam? Como você pode tornar o seu produto ou serviço um objeto social? Por exemplo, é algo que os clientes atuais poderiam oferecer aos produtos como um presente, aos outros como um presente? Bom, aqui estão algumas ideias que alguns teóricos propõem para a criação de objetos sociais. Faça sentido o mercado para algo em que acreditar é infinito. Crie um propósito, ou seja, ajude os outros a ter clareza sobre o porquê. Crie uma brincadeira, dê às pessoas um motivo para interagir. Crie uma nova linguagem. Converse com as pessoas de uma maneira com que nunca conversaram antes. Crie capacidade de compartimento. Não torne fácil para as pessoas compartilharem seu produto. Tornar mais fácil para as pessoas se compartilharem. Ultrapasse os limites de design. Facilite a sua comunidade. Crie um contexto. Habilite o espaço para reuniões. Bom, agora comece a entender qual objeto social que você oferece ao mundo para que criem conexões entre as pessoas a partir dele. Espero que tenha aproveitado esse podcast de hoje. Siga por aqui, continue. Em breve eu mando mais um episódio para você. Compartilhe, comente e mande suas sugestões. Até a próxima!